Boa noite a todos. Hoje nós vamos discutir técnicas para intervenções agudas, que vai trazer um pouco para vocês do processo de admissão desse paciente e o fluxo dele de entrada nas urgências e emergências, tá? E um pouco do serviço, dessa porta de entrada no serviço substitutivo. A gente vai deixar para mais detalhamento e uma abordagem bem mais prática quando nós retornarmos nas aulas presenciais, tá? A importância de conhecer o sofrimento e traçar suas intervenções, né? Como esse paciente chega para a gente. Todo o fluxo da porta de entrada de um paciente em saúde mental, seja ele por uso, abuso, dependência de substância psicoativa, no consumo de qualquer droga lícita ou ilícita, ou por algum transtorno de base, seja ele de ordem neurótica ou psicótica, todo o fluxo de porta de entrada se dá pela emergência, tá? De iniciar o momento aí. Então, toda porta de entrada e fluxo se dá pelo SUS, na sua grande maioria, elencando também as instituições privadas, né, particulares. Então, esse fluxo de entrada ele dá normalmente quando o paciente apresenta algum tipo de sofrimento bem característico. E o que a gente vê mais são pacientes já chegarem à unidade de pronto atendimento, as UPAs ou unidades hospitalares de cunho geral, né, os hospitais de médio e grande porte, apresentando algum tipo de alteração psíquica, seja ele da ordem de substância psicoativa ou de transtorno mental. O fluxo da porta de entrada, segundo a portaria 148, de 31 de janeiro de 2012, define as normas de funcionamento e habilitação de serviço hospitalar de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade de saúde decorrente ao uso de álcool, crack e outras drogas. Do componente hospitalar de atenção psicossocial e institui incentivos financeiros de investimento e custeio. Essa portaria ela surge para alertar, sinalizar, corresponsabilizar os hospitais gerais, né, que não são de formato especializado, que atendam também a demanda de saúde mental, né? Todos os hospitais têm obstetrícia, pediatria, clínica geral, clínica cirúrgica, né? Mas assim, não especifica essa categoria que é de saúde mental, uma categoria específica. Então, saúde mental é separada no hospital, onde chamamos às vezes de manicômios, né? Os denominamos também de manicômios, e esses pacientes são alocados para esses espaços, tá? Mas essa portaria ela vem para modificar esse processo de demanda, para que esse hospital gere um IH, ele seja o fluxo de porta de entrada para a urgência e emergência desses pacientes, e que, além de todo esse aporte físico e técnico, ele tenha educação permanente de toda a sua equipe. As intervenções, quando admitimos qualquer paciente de saúde mental, seja ele no modelo substitutivo, que são os CAPs, ou seja ele em unidade hospitalar, a gente tem que traçar intervenções imediatas, é onde a gente vai tirar o paciente do surto e do prejuízo que ele está trazendo de cunho pessoal e social, quando ele coloca ele mesmo e outras pessoas em risco.
e a curto e longo prazo, que são quando são protocolos terapêuticos que não traz de forma emergencial um risco de vida para o paciente e para a comunidade, que nós chamamos aí os casos de urgência, né? O paciente se apresenta em franca mania, ou o paciente fez um uso abusivo de álcool e de outras drogas, apresentou um quadro de tremor, né, de delírio tremens, e precisa de uma intervenção a curto prazo, que depois dessa terapêutica medicamentosa, ele, ao longo prazo, é feito um tratamento bem mais intensivo e incisivo para que ele se, se seja corresponsável pela sua terapêutica e entenda o problema do seu tratamento. O atendimento aos portadores de quadros agudos, né, de ação imediata, de acontecer no agora, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, deve ser prestado por todas as portas de entrada do SUS, ou seja, pelo conjunto das unidades básicas de saúde, de suas equipes de estratégia de saúde da família, pelas unidades de atendimento pré-hospitalares fixas e móveis, e aí as móveis são os SAMUs, né? E pelas unidades hospitalares, possibilitando a resolução do problema de saúde desses pacientes. Então, chegou, porta de entrada, qualquer unidade básica de saúde. Chegou no hospital com agitação psicomotora, heteroagressividade, que são sintomas que vão ser bem mais característicos, logorreia, delírios e alucinações, a gente tem que fazer uma intervenção terapêutica de forma imediata, contenção prescrita para esse paciente, fora terapêutica medicamentosa, para a gente tirar ele daquele quadro agudo. Sintomatologias, né? Eu vou só dar 2 exemplos aqui a vocês. Essa é uma sintomatologia de um paciente bipolar, ou se a gente querer também dividir os polos, só caracterizar do lado esquerdo um paciente mania, ou só do lado direito um paciente depressivo. Também podemos caracterizar o paciente bipolar, onde ele representa esses dois extremos, né? O do exagero e da exacerbação, e o do isolamento, da tristeza e da negação, tá? Um outro exemplo é de Maria. Esse exemplo é um caso que me chama sempre a atenção. É um caso que eu gosto muito de discutir, porque a gente ainda vive no nosso processo cultural, social e coletivo dos pré-julgamentos. E esses pré-julgamentos não acontecem por outros, acontecem por nós, profissionais de saúde. Vocês estão vendo aí que eu grifei o nome Maria, viciada em crack. Quando o paciente ele chega para a gente, ele é admitido em qualquer serviço que nós somos os profissionais a qual vamos acompanhá-lo, nós temos sempre esse rótulo do que veio para a gente. Maria viciada em crack. Só que Maria viciada em crack, eu não consigo abrir um leque do parêntese da vida de Maria. E esse texto mostra para a gente. Preste atenção. Uma menina que viu a mãe matar o pai aos 5 anos de idade. Os irmãos do pai mataram sua mãe e, em sequência, sendo rejeitada pelas tias maternas, que só abrigaram suas irmãs menores, esta menina é acolhida por uma vizinha, estropada pelo seu marido desde os 8, chega ao abrigo aos 9, onde fica até os 13 anos, quando foge e vai morar na rua. Lá encontra um namorado que de fato gosta dela, mas que, contudo, só sabe demonstrar esse amor através da violência. Logo, que é preso, ela se envolve com outro rapaz, que começa a explorá-la sexualmente,
e obter vantagens financeiras negociando-a para os outros homens. Maria só tem 15 anos e seria vista por todas, ou por muitos, apenas por uma viciada em crack. Esse caso é um caso verídico, é um caso que eu já trouxe para vocês e é um caso que eu vou sempre estar pontuando em vários momentos. Né? O caso de Maria são casos para ser discutido em várias aulas. Né? Estigma, preconceito, urgência, emergência, acolhimento a menor, a forma terapêutica, uso e abuso das toxicomanias, de como lidar com isso. Enfim, o exemplo de Maria, ela vem em uma imensidão de discussões técnicas e terapêuticas. A gente tem que aprender que quando Maria chega para a gente, ela não só é uma viciada em crack. A gente tem que parar de enxergar a droga como um sujeito em recuperação. A droga ela é objeto. O objeto ele é inanimado, ele não tem vida, ele não tem uma história, tá? Maria tem uma história. Desde quando ela apresenta uma declaração de nascimento no seu primeiro momento de vida. Quando esses pacientes chegam para nós e a gente admite ele ao serviço, e aí a admissão e cada serviço é de cunho particular, das rotinas implementadas e protocolos também. Isso modifica o da atenção básica, o do CAPES, do modelo substitutivo, que é média e alta complexidade, e do hospital, que é alta complexidade. Nós precisamos avaliar o paciente de uma forma bastante integral. E nessa integralidade, a gente parar um pouco e decifrar, isso aí é com o tempo, a ordem psíquica, como é que está todo esse contexto. O primeiro momento do exame psíquico é a apresentação, é como esse paciente chega para a gente. Né? Cabisbaixo, com roupa, sem roupa, o olhar ameaçador, o olhar tímido, a fala. Como é que ele chega para a gente? A gente faz um 360 graus de forma rápida e a gente vai avaliar como é que esse paciente chega para a gente. A aparência, atividade psicomotora e comportamento, atitude com o entrevistador e atividade verbal. A gente olha isso de uma forma tão rápida, tão técnica, que a gente não precisa depois destrinchar esse passo a passo. A gente evolui de forma mais leve. A aparência, tipo constitucional, condição de higiene, se está adequado, se não está, como é o vestiário. E aí a gente não pode estar confundindo a questão de um paciente humilde, sem condições de uma roupa, para uma questão da patologia, que isso difere, tá? Classe, é o que eu falei, né? Não pode confundir a questão da classe social. Atividade psicomotora, se ele entra lentificado, se ele entra agitado, se ele movimenta muitos braços, se ele usa a mímica, tá? Atitudes com o entrevistador, se ele é cooperativo, se ele é submisso, se ele é arrogante, se ele é desconfiado, se ele é irritado, hostil, indiferente. Isso a gente já vai pré-julgando algum dentro dessa sintomatologia da aparência até um provável suspeita diagnóstica, que isso vai ser de cunho médico, mas a gente já tem uma ideia supracitada do que quadro a gente pode estar levando essa demanda. Atividade verbal, se fala normalmente, se é hostil, se é exaltado, tá? Outro ponto é a consciência. A consciência a gente tem que saber se ele está vigio, se ele está em estado comatoso, se ele está com sono, se existe a flutuação de níveis de consciência, né? Vigio ou mais comatoso, mais lento ou em confusão mental. A gente tem que observar isso.
através do discurso. A orientação. A orientação do paciente é praticamente quando a gente coloca também nas evoluções que o paciente está lúcido, orientado no tempo e no espaço, né? Isso já é um rol que a gente aprende, porque a gente tem que apresentar, a gente tem que avaliar a atenção, a orientação, o tempo desse paciente. Se ele está dentro desse espaço, né? Dessa área espacial. Na saúde mental, a gente usa alguns termos, principalmente esses dois aí. Autopsíquica e alopsíquica. Autopsíquica, o paciente reconhece dados da identificação pessoal e sabe quem é. Ele diz, eu sou João. Ele não vira para mim e diz se é Jesus. Se ele disser que é Jesus, ele está apresentando um tipo de delírio. E a alopsíquica, ele reconhece os dados fora do eu no ambiente. Temporal, ele sabe o dia, mês e ano. Ele sabe se é manhã, se é tarde, se é noite. O local que ele está. E somatopsíquicas são alterações do sistema corporal, como, por exemplo, membros fantasmas. A gente tem muito de alguns casos, principalmente de pessoas que perderam algum membro. Ele não tem a perna direita e ele de sentir dor naquela perna. Não é a perna que não existe. Então, a gente tem que averiguar como é que tem essa questão. Se o paciente está alopsiquicamente e autopsiquicamente, né? Ele sabe que ambiente ele se encontra, né? O local fora do eu dele, ele sabe onde é aquilo, onde perpassa. E autopsíquico, ele sabe, ele identifica quem é ele naquele momento. Atenção. Como é que está a atenção? Está normal? Está hipervigilante? Né? Aumentada essa vigilância? Ele está hipovigilante? Ele está enfraquecido? Ele está com hipertenacidade? A atenção se adere à demasia de algum estímulo. A concentração ele está muito estimulado ou ele apresenta uma hipotenacidade, né? A atenção dele é bem demasiada, a rapidez de algum estímulo. Como é que está essa atenção? Tá? A memória é o elo temporal da vida psíquica, passado, presente e futuro. Como é que está essa memória do paciente? Ele tem uma memória mais presente, de um passado mais curto do que um passado longo? Como é essa perspectiva de futuro? Como é que está esse link de memória dele? A inteligência, a capacidade de abstração, conceituação, elaboração de raciocínio, nível geral e intelectual. Como é que ele se produz nesse discurso? Né? É um paciente bipolar no processo de inteligência, um nível geral intelectual bom, ele é muito questionador. Sensopercepção. Esse é o principal que a gente tem que observar. Dentro da aparência e da orientação dele em tempo e espaço. Essa é a principal avaliação psíquica que a gente tem que se deter, que é a sensopercepção, né? Se o paciente ele está apresentando alucinação, delírios, paranoia, por aí vai. E seguindo a sensopercepção, outro fator importante é o pensamento. É dentro do pensamento que a gente vai ver os discursos dele. Se é um discurso de delírio ou não, né? Se é um discurso lógico, como é o curso desse pensamento, se é um pensamento acelerado, se ele entra em várias vertentes, vários discursos. Isso é bem característico do paciente em mania, o paciente bipolar. A linguagem, a gente vai observar a tonalidade da voz, a velocidade do discurso,
a coerência, a desagregação, o vocabulário, como esse vocabulário, né? É um vocabulário em que ele xinga muito, e a gente fala também da prolixidade, como é esse discurso dele. A consciência do eu. Verifica-se se o grau da consciência e compreensão que o paciente tem está enfermo. Ele entende que ele está doente, né? Ele tem o que a gente chama de autopatognose, ele compreende a necessidade, que o paciente, quando ele chega em crise, ele não entende essa necessidade. Ele só vai entender a necessidade de um tratamento num processo longo, bem mais lá na frente, onde ele está estabilizado. Mas no primeiro momento de urgência e emergência, ele não compreende essa consciência da eu. É a afetividade, como é que está esse sentimento, como é que está esse humor, né? Embotado afetivamente, o embotamento afetivo é a sintomatologia mais difícil, mais complexa da gente se deter ao sujeito, porque, sinceramente, a grosso modo, ele não apresenta nenhum formato de sentimento traduzido pela a linguagem não verbal, que é o rosto. Ele não demonstra alegria, ele não demonstra tristeza, ele não demonstra raiva. E essa afetividade a gente é bem característica para a gente nesse momento da apresentação. Quando ele inicia o discurso, a gente vai ver se ele está eufórico, se ele está triste, se ele está irritado, se ele está angustiado. É um momento que a gente tem que se prender muito para estar apresentando esses dados da sintomatologia dele no exame psíquico. O humor, se é um humor normotímico, normal, hipertímico, se ele está exaltado, se ele está no processo de mania, hipotímico, se ele apresenta um baixo humor, distímico, que é a quebra súbita entre o humor elevado e o humor deprimido. E se ele muda isso durante várias vezes na entrevista, tá? Prestar atenção. À mesma hora que ele está num discurso de irritabilidade, choro, ele para de chorar, para de lacrimejar, e já entra em outro discurso de sofrimento. Tá? Psicomotricidade, como é que está esse corpo? Como é a lentidão? Como é a exacerbação ou excitação, agitação motora? A agitação motora que esse paciente está apresentando, né? É um estado de estupor, é um estado grave depressivo, é um estado que o paciente ele pode vir a óbito, porque ele rejeita a alimentação, ele rejeita a introdução de qualquer tipo de líquido, e ele se depara com o processo comatoso do estupor e pode vir a óbito. Vontade. O indivíduo pode se apresentar normobúlico, ele apresenta uma vontade normal. Ter vontade rebaixada, hipobúlico, e uma exaltação patológica, hiperbúlico. A gente vai sempre usar esses sufixos e prefixos dentro do nosso contexto de saúde mental para a gente estar aumentando e estar diminuindo essa exacerbação ou essa redução e negativação desse paciente. Ele pode responder a solicitações repetidas exageradas, né, uma obediência automática, pode concordar com tudo que é dito, mesmo que sejam juízos contraditórios. Isso a gente vê muito quando o paciente ele quer lhe falar o que você quer escutar e ele concorda com tudo que você está falando, mesmo que ele não vá exercer aquilo da forma que você está exemplificando e orientando. Tá? Um exemplo é a pessoa apresenta oscilação entre momentos de grande disposição interna para conseguir algo e momentos em que permanece sem qualquer tipo de ação. Ela pode entrar no estado de hiporbúlico ou hiperbúlico, né? Nessa vontade de se manifestar, de fazer algo e de responder
também nos discursos, quando a gente envolve isso, a vontade e a linguagem, associadas nessa avaliação de exame psíquico. Pragmatismo. Pragmatismo é um paciente que exerce suas funções normais, né? Comer, cuidar da aparência, dormir, autopreservação, trabalhar. Nós somos pragmáticos. Nós somos, entre aspas, que a palavra não é essa, mas para facilitar o entendimento, nós somos normatizados, né? E exercemos as ações de formas normais. Nós nos tornamos apragmáticos, né? Usando esse prefixo apragmático, quando exercemos ações de formas errôneas. Por exemplo, comer lixo, comer cocô, não cuidar da aparência e da higiene, não conseguir realizar as atividades predestinadas, usar várias superposições de blusa e usar as blusas ao contrário. Então, a gente diz que o paciente ele está apragmático. É um paciente que pode entrar no quadro psicótico, né, quando ele se apresenta nesse formato, e a gente tem que intervir de forma mais grave. Essas partes que eu trouxe para vocês, de sensopercepção, pragmatismo, o afeto, o humor, a aparência, a orientação, a vontade, o conhecimento do eu. Isso é o aporte de avaliação psíquica que a gente tem que ter desse sujeito. Aline, precisa seguir essa sequência? Não. Mas vocês precisam ter conhecimento que é desta forma que nós avaliamos psiquicamente esse sujeito, de um olhar mais rápido. Porque quando você tem o conhecimento da afetividade, do humor que estão relacionados, da sensopercepção, do pensamento, da orientação, do espaço, do tempo, você não faz uma evolução nesse detalhamento que eu estou explicando a vocês. Mas vocês compreendem a sintomatologia apresentada e o quadro apresentado do exame psíquico e vocês começam a relatar isso de forma bem mais concisa e bem mais fidedigna nos registros dos prontuários, tá? Ao nosso retorno, a gente vai ter uma prática com esse exame psíquico para a gente treinar um pouquinho isso de uma conjuntura mais abrangente, não só detalhada, como eu passei agora para vocês, tá? Um abraço e até a próxima.